Boa noite, pessoal. Voltando aqui. Nesse vídeo, continuando as atividades, eu vou rotular a minha camada de unidades federativas, beleza? Isso para que no meu mapa, na hora que eu exportar ele, eu tenha a localização das unidades armazenadoras, mas eu também tenha a sigla da minha unidade federativa, para facilitar a minha interpretação, beleza? Então, eu vou recapitular aqui o mapa 1, para vocês terem. Nesses mapas aqui, ó, como ele tem uma quantidade muito grande de pontos aqui e tudo mais, se eu adicionar a sigla da unidade federativa, talvez ele fique muito poluído. Então, a princípio, eu não sei se eu vou manter essa decisão até o final, mas a princípio eu não vou rotular esses mapas aqui, ó, que não são os mapas de calor, beleza? A princípio, depois eu vou ver como vai ficar os mapas, se vai ficar compreensível ou não. Mas por hora eu vou rotular somente esses mapas aqui, ó, que são os mapas de calor, beleza? Então, eu vou habilitar o mapa 9 aqui para servir de guia para a gente. E o que eu preciso editar? O rótulo nessa tabela de atributos, nessa camada aqui que é o vetor UF. Deixa eu desabilitar aqui. Nessa camada aqui que tem as minhas unidades federativas, eu quero rotular com a sigla. Só que acontece, essa tabela aqui, eu fui duplicando ela ao longo dos vídeos, certo? Então, eu tenho uma cópia dela aqui no mapa 1, uma cópia no mapa 2, uma cópia no mapa 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Só que ela é uma tabela real lá no meu banco de dados, certo? Se eu abrir meu banco de dados aqui para mostrar para vocês, a minha tabela em si, que traz as unidades federativas, é essa aqui, ó, vetor UF BR 2017. Essa tabela é a mesma dessa aqui, ou seja, os vetores que tem aqui são os mesmos daqui, porque essa aqui é a tabela original, beleza? Eu só adicionei ela no QGIS, no meu projeto lá, nos vídeos anteriores, e fui duplicando essa mesma camada conforme eu ia precisando utilizar, certo? Isso que acontece. Deixa eu voltar aqui, perdão, aqui. Isso que acontece. Se eu mostrar a tabela dessa tabela aqui, né, mostrar quais são os campos que ela tem, deixa eu mostrar aqui. Esse sigla UF é que eu adicionei num teste aqui antes de rodar o vídeo. O que acontece? Eu tenho a tabela aqui, certo? Só que eu não tenho preenchido a minha sigla UF. Ou seja, eu tenho aqui o nome da unidade federativa, eu tenho o nome da região e eu tenho o geocódigo aqui. Essa coluna aqui eu adicionei em off para teste, para testar aqui, só que ela no meu dado original não existe essa coluna. Ou seja, eu não tenho ela e inclusive eu não tenho o preenchimento dela. Pode ver que está tudo nu aqui porque eu só adicionei ela no teste. Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar essa aqui no meu QGIS aqui para mostrar para vocês como elas estão linkadas também, aproveitando. Essa tabela aqui, por exemplo, ela veio dessa tabela original aqui do banco. Então, se eu alterar essa tabela aqui, consequentemente vai alterar essa tabela, vai alterar essa aqui também. Todas que são o vetor UFBR 2017, independente se for uma duplicata ou não, como ela vem dessa tabela, ela não é uma view. Eu só adicionei ela no QGIS, a tabela primária em si, e fui duplicando. Se fosse uma view, que eu gerei a partir dela mais outras tabelas, eu não poderia editar. Mas nesse caso, ela é uma tabela que eu adicionei direto do QGIS, beleza? Do meu banco de dados, perdão. Então, se eu adicionar a tabela original em si, todas as outras se eu abrir a tabela aqui, ó, todas as outras vai aparecer a coluna de sigla, o F e assim sucessivamente, beleza? Então o que eu vou fazer? Para não complicar o meu projeto aqui, eu vou fechar ele, vou adicionar a tabela diretamente num projeto novo aqui, só para eu fazer uma edição nela. Seleciono ela e habilito o modo de edição aqui, ó, alternar a edição. Quando eu alterno a edição, vocês podem perceber que o ícone aqui muda, certo? Agora, o que eu posso fazer? Eu posso adicionar, remover feição, eu posso adicionar colunas na minha tabela de atributos, eu posso remover colunas, posso fazer uma série de edições, beleza? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou remover essa coluna aqui, para mostrar para vocês como que eu criei, ok? Salva minha alteração aqui, beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu estou com a minha camada de unidades federativas aqui adicionada, estou com ela em modo de edição, certo? Eu venho aqui, ó, abrir calculadora de campo,
E eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Criar um novo campo, eu dou um nome para esse campo, sigla underline UF. Escolho o tipo desse dado. Nesse caso eu vou colocar do tipo text, que é texto de comprimento ilimitado aqui. E aqui eu tenho que preencher com o nome da unidade federativa, com a sigla, perdão, com o nome da sigla, de acordo com essa coluna aqui. Então o que eu posso fazer? Eu posso utilizar um case aqui, ó. Vou montar um case para vocês aqui, ó. Eu tenho um case, que é um condicional. Ou seja, o que eu quero fazer? Eu quero que, quando esse case serve mais ou menos o seguinte: quando alguma condição for atendida, então eu tenho o resultado X, certo? Ou seja, eu vou exemplificar melhor para vocês aqui. Eu quero que para Acre, aqui, por exemplo, que quando essa coluna aqui, nm_uf, seja igual a Acre, eu quero preencher essa coluna nova com AC. Quando essa coluna tiver o nome Alagoas, eu quero preencher essa nova coluna que eu estou adicionando com a sigla AL. E assim sucessivamente, beleza? Eu vou exemplificar para vocês aqui, ó. Quando, se eu vir aqui, ó, em campos e valores, qual é o nome dessa coluna? NMUF. NMUF igual, para exibir quais os nomes de atributos que tem nessa coluna, você seleciona ela aqui e clica em único, ó. E ela lista todos os nomes sem repetição que estão dentro dessa coluna NMUF. Se eu for em região, mesma coisa. E assim sucessivamente, beleza? Então, a minha referência nesse caso é essa coluna aqui, nome UF. Único, eu pego o Acre, por exemplo. Quando essa coluna, nome UF, for Acre, então eu quero preencher com AC. Beleza? Ou seja, quando aqui, nessa coluna for Acre, eu quero preencher essa coluna nova que eu estou adicionando, sigla UF. Ela ainda não está aqui porque não foi adicionada. Mas eu quero que ele preencha nessa coluna a sigla AC. E assim eu posso fazer para as outras, né, unidades federativas. Quando essa coluna for igual a Alagoas, então, then AL. E assim sucessivamente. Aí eu venho e adiciono Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, e assim eu vou construindo. Ou seja, esse condicional é o seguinte: eu estou criando uma coluna nova com o nome sigla underline UF e ela é do tipo texto. Só que por default, quando eu crio ela, ela vem nula, ela vem sem nenhum preenchimento. Então eu tenho que atribuir o valor para ela. Como eu quero fazer um condicional aqui, ou seja, conforme o nome dessa coluna ele tem uma respectiva sigla, porque se é Acre, a sigla é AC. Se for Alagoas, AL. Se for Amapá, AP. Se for Amazonas, AM. Então eu preciso fazer uma condicional para cada uma da unidade federativa. Entenderam? Deu para entender, pessoal? Então, quando a coluna NMUF for igual a Acre, preencha essa coluna sigla UF com AC. Quando a coluna nome UF for Alagoas, preencha essa coluna nova que eu estou adicionando com a L. Perdão, pessoal. Seguinte, para facilitar na hora de vocês replicarem essa prática, lá naquele documento que eu disponibilizo a todo vídeo, em todo vídeo, eu já deixei pronto aqui, ó, a expressão completa. Então vocês podem copiar aqui e colar aqui dentro. Então, nesse case, qual que é a sintaxe principal dele? É case para falar, para abrir o meu condicional, digamos assim, quando tal coisa ocorrer, faça isso. Tal coisa ocorrer, faça isso. E assim sucessivamente. Lá no finalzinho eu tenho que colocar um end que é para fechar ela. Beleza? Então o que eu estou falando? Que quando a coluna nome UF for Maranhão, preencha com MA. Quando for Mato Grosso, MT. E assim sucessivamente. Agora eu posso rodar aqui.
e ele já trouxe para mim preenchido, ó. Beleza? Então eu tenho aqui a coluna de sigla UF. Salvo as minhas alterações aqui, beleza? Fecho a edição, salvo novamente, se ele perguntar para salvar. Posso fechar aqui, deixo no meu possível enviar, deixa eu ver o porquê aqui. Error campo com índice 4 não é o mesmo. Provedor PostGIS, armazenamento. Name, sigla F-type, key string, type name lane. Close. Deixa eu ver se... Não, mas ele é do tipo texto a coluna que eu adicionei, não era para ter nenhum problema aqui. Na verdade a alteração foi. Acho que é algum bugzinho que apareceu aqui no QGIS, porque ele está falando que o comprimento do campo não está compatível com o dado. Só que o formato text que eu escolhi, ele é de campo ilimitado, então ele não tem um tamanho, digamos assim. Deixa eu ver só se a edição teve sucesso aqui. Não, a edição salvou, o arquivo foi salvo aqui, ó, eu tenho a sigla, tenho todas elas, então eu posso vir aqui Rio de Janeiro, RJ, Paraná, PR, beleza, sem problema nenhum. Ele deu aquele erro, pessoal, ele está falando que o campo, a coluna que eu adicionei, essa aqui, ó, sigla UF, ele estava falando que o comprimento dela não estava adequado para o tipo de dado que eu preenchi. Só que ele é um campo do tipo texto de tamanho limitado, porque eu criei diretamente no banco. Então o tamanho está adequado. Então provavelmente é um bugzinho ali que eu depois tenho que dar uma olhada o que é. Mas não teve problema nenhum no meu dado aqui. Então eu vou abrir meu projeto novamente aqui. Estou com ele aqui. Vou abrir aqui o mapa 9, deixa eu ver se ele já trouxe aqui. Aqui, ó, viu? Como comentei anteriormente, aquela tabela que eu editei é a tabela primária que origina todas essas outras cópias aqui, vetor UF, vetor UF. Ou seja, já alterei ela, já veio aqui, ó, a sigla. Então agora no meu mapa, ó, se eu vir no meu mapa 9 aqui, por exemplo, eu posso abrir as propriedades dessa camada aqui, vir em rótulos, rótulos simples, e aqui eu posso escolher a sigla, por exemplo. E ele vai rotular a minha camada aqui com a sigla. E eu posso repetir isso aqui para cada uma delas, beleza? Então esse vídeo aí, pessoal, ficou um pouquinho mais longo do que eu esperava, né? Uns 13, 14 minutos aí. Mas agora a ideia é eu adicionar esse rótulo aqui, ó, com a sigla das unidades federativas em cada um dos mapas de calor, beleza? Então, como eu mostrei para vocês o processo de adicionar o rótulo aqui, ó, eu abro as propriedades, certo? Venho em rótulos, clico em mostrar rótulos simples aqui, escolho o rótulo que eu quero mostrar. Opa, eu cliquei aqui, ó. Essa aqui. Eu abro as propriedades, venho em rótulos, rótulos simples, escolho a coluna sigla UF e OK. Aqui eu posso editar o tamanho do texto, a localização, uma série de atributos que eu vou dar uma melhorada aqui em off, beleza? Então no próximo vídeo eu vou trazer já esse rótulo aplicado para todos os outros mapas aqui, para a gente já começar a exportar eles, beleza, pessoal? Então obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.